Olá, viajante do canal Partiu Por Aí. Esse é o episódio 12 do nosso Gardilu. Hoje a gente vai conversar sobre a Ilha Santa que tem lá no norte da Inglaterra. Não sai daí não, depois da vinheta, tá bom? Partiu? Muito bem, viajante do canal Partiu Por Aí. Esse é o nosso episódio 12 do Gardilu. Hoje, como eu disse na nossa abertura, a gente vai conversar sobre uma ilha bem peculiar que fica no norte da Inglaterra. O nome dessa ilha é Lindisfarne e ela é conhecida também como a Ilha Santa, the Holy Island. Lindisfarne é uma ilha peculiar em diversos aspectos. O primeiro deles é que é uma ilha que fica muito próxima da costa e ela tem uma característica bastante singular pela questão da parte de uma ilha, né? Ela, na maré baixa, é alcançável a pé. Ela ganha uma ligação com o continente. Então, quando você está na maré alta, ela é uma ilha, está lá. Quando está na maré baixa, você tem um caminho, uma estrada que vai até ela. Você pode percorrer a pé ou de carro, não é tão longe, dá para ir até a pé. Isso por si só já é uma peculiaridade, já é algo diferente, já torna a ilha diferente em vários aspectos. Mas não é só isso não, pessoal. Essa ilha, ela tem muita história. A história da Nortúmbria, ou seja, a parte norte da Inglaterra, está intimamente ligada à história de Lindisfarne. Lindisfarne, também conhecida como Lindisfarena ou Ilha Santa, é uma ilha muito antiga. Ela é a pedido do rei Oswald, em muito tempo atrás, ele pediu para que alguns sacerdotes fossem ficar ali naquela região para poder propagar o evangelho. O cristianismo estava todo ali naquela região. Isso ali por mais ou menos 600 e pouco, né? Depois disso, a ilha ela foi recebendo estruturas e mais estruturas relativas ao cristianismo. Ela recebeu um priorado, né? Um monastério que virou um priorado. E a partir disso, e daquela ilha, nós tivemos algumas personagens que ficaram muito conhecidos no contexto do cristianismo da Inglaterra e até, por que não dizer, do mundo. Naquela ilha ali, nós tivemos o famoso Venerável Bede, que é muito conhecido pelos escritos, ele é um estudioso, um erudito da época, era um mestre, e dois santos muito conhecidos no cristianismo, no catolicismo e cristianismo da Inglaterra. São Aidan e São Cuthbert, sendo que esse segundo, São Cuthbert, ele é reconhecido como o santo mais famoso da Inglaterra, não só da Nortúmbria, é o padroeiro da Nortúmbria, mas é o santo mais famoso da Inglaterra. E, especificamente esse santo, São Cuthbert, ele teve uma carreira, ele teve um ministério muito ligado a Lindisfarne e ele chegou a ser bispo lá por volta de 600 e alguma coisa, né? Com o passar do tempo, São Cuthbert, ele virou bispo de lá e desenvolveu um trabalho muito de evangelho muito firme ali naquela região. Acabou que ele morreu em 687 e foi sepultado lá. Em pouquíssimo tempo começaram as romarias e depois as peregrinações, porque Cuthbert ele foi santificado, virou São Cuthbert, e é dito que ele acabou sendo um personagem ligado a muitos milagres. Isso causou muita peregrinação. Não só ainda temos,
como já naquela época, em 600 e tanto, já era comum essa peregrinação toda. Ocorre que ele foi sepultado lá e um tempo depois começaram as invasões vikings. A primeira, inclusive, foi lá, foi em Lindisfarne. Os vikings, em 8 de junho de 793, eles se apoderaram da ilha, mataram um monte de monges, escravizaram outros. Por quê? Porque esses lugares, eles tinham não só algumas relíquias, o dente do santo fulano, um pedaço de cabelo, uma parte da cruz onde Cristo foi crucificado. Não eram só essas coisas de relíquias, não. Eles tinham também muita prata e muito metal valioso, muito ouro, por conta dos candelabros, das cruzes. Era muito comum monastérios, mosteiros terem esse tipo de coisa, e os vikings sabiam disso. Era um lugar desprotegido, eles chegaram ripando todo mundo e deu uma série de problemas. Com medo, principalmente daquilo que os vikings poderiam fazer, eles eram os pagãos, né? O pessoal com muito medo. Primeiro, eles exumaram o corpo de São Cuthbert, dado a importância que ele tinha, e levaram ele para uma cidadezinha lá perto, mas já fora da ilha, chamada Chester-le Street. Essa cidade abrigou o corpo dele durante mais de 100 anos. Em 995, ou seja, beirando o término do milênio, né, esse corpo ele foi levado para mais longe ainda e ele acabou sendo guardado, depositado num lugar de adoração, né, um santuário lá na Catedral de Durham. Eu tive a oportunidade de visitar esses lugares todos, eu estive em Lindisfarne e eu também estive em Durham. Estive lá nessa catedral. E próximo à catedral, numa das praças lá, tem uma escultura formidável de 6 pessoas, monges, levando um corpo. Eles levaram o corpo de muito longe e não foi carregando em carruagens, coisas do tipo, não, levaram no braço mesmo. E tem essa homenagem, esse momento histórico lá nessa pracinha em Durham. Voltando um pouquinho no tempo, ali pelo século VIII, mais ou menos, a gente teve uma outra situação também ligada a Lindisfarne que acabou ficando famosa. Iniciou-se a produção em latim dos 4 evangelhos, mas não apenas a tradução do latim, mas também a ilustração, no que ficou conhecido depois de Os Evangelhos de Lindisfarne. Eles são lindíssimos. Hoje eles são guardados na Biblioteca Britânica, British Library. Inclusive eu me preparei todo para ver, né, esses evangelhos, e eu acabei, por conta de uma informação errada no Google, me preparei de maneira equivocada, cheguei lá e o museu, a biblioteca tinha acabado de fechar, eu achando que eu ainda ia ter mais de 1 hora para poder entrar e tal. Cheguei em cima da hora, na sexta-feira, e a informação do Google não estava correta. Mas, detalhes à parte, é uma visita que vale muito a pena, os evangelhos são muito bonitos, e lá em Lindisfarne, na igreja, você tem uma cópiazinha, umas fotos e tal, você consegue ver algumas coisas. Esses evangelhos são muito bonitos. As letras são todas desenhadas e tal. Eu vou colocar algumas fotos aí para você poder ver. Falando em termos de turismo, Lindisfarne conta hoje com as ruínas desse monastério, né? Tem a igreja, que é a igreja que até hoje ainda é utilizada e que tem as cópias lá dos evangelhos de Lindisfarne. Você tem o cemitério logo ao lado, você tem alguns museus, tem algumas lojas e tem também um detalhe interessantíssimo lá, tem uma fabricação muito peculiar de hidromel. Tem gente que vai lá só para comprar o hidromel que é produzido lá em Lindisfarne.
Então é uma visita muito interessante, vale a pena você visitar e conhecer por toda a história, por tudo que tem em Lindisfarne. Mas eu vou te dar um conselho, hein? Fica de olho nas tábuas de maré. Existem avisos de pessoas que não observaram as tábuas de maré. A maré ela enche com rapidez e tem carros que ficaram presos lá e há uma espécie de multa se você precisar ser recuperado. Fala que você vai perder teu carro, né? Mas resgates aéreos, resgates marítimos custam caríssimo lá. E o resgatado tem que dar graças a Deus porque ficou vivo, mas ele vai pagar uma grana, com quase 2.000 libras. Então tem que ficar ligado. Dá uma olhada nessa foto aí que você vai ver o que pode acontecer se você não perceber, não prestar atenção na tábua de marés. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloca Lindisfarne na sua próxima visita. Estando lá, lembra toda essa riqueza de detalhes e de história que perdurou. Ela teve inclusive história até 1536, porque ela funcionou como a Ilha Santa, como lugar católico até mais ou menos essa data, quando Henrique VIII teve aquela cisão com a Igreja de Roma, criou a Igreja Anglicana e fechou ou tomou muitos templos que eram católicos. Lindisfarne foi um deles, foi fechado naquela época. Hoje em dia está aberto de novo, não tem problema, e aberto para culto e para turismo também. É isso, pessoal. Até a próxima. Partiu! Alô, viajante do canal, partiu por aí. Esse é o programa Carnilu. É um programa para a gente contar histórias e causos a respeito da história dos lugares onde a gente já teve, dos lugares por aí.